Em uma terra sem lei, vendida à imoralidade e à perversidade dos povos pagãos após a morte de Josué, o povo de Israel clamava por socorro há quase 20 anos, durante o período histórico dos juízes, até que uma mulher é levantada por Deus em meio aos gritos de desespero e escombros de uma nação em ruínas, escravizada por opressores cruéis e colapsada pela calamidade da idolatria. Débora, a profetisa, entrou para a história depois de ter sido uma das responsáveis pela libertação de seu povo e ter ocupado um papel de liderança fundamental para a vitória do confronto, que ficou conhecido como Batalha do Rio Quizon. E se você quiser saber como terminou o desfecho dessa história épica da Bíblia, é só vir com a gente. Especial Dia Internacional da Mulher. Vamos bibliografar para você. A história de Débora começa no século XII, há cerca de 1125 anos antes de Cristo, em um momento complicado para os israelitas, que estavam sem um rei que os liderassem e sem a figura de um sacerdote, desde a morte de Sangar, até então o último juiz levantado por Deus até aquele momento. E apesar de não sabermos nada sobre a sua infância, suas origens parecem ter sido de uma pessoa simples, de uma mulher que levava uma vida comum, casada com um homem chamado Lapidote em sua juventude, e que tinha um significado de nome diferenciado, mas que dizia muito ao seu respeito. Débora em hebraico significa abelha, e o nome dela ter sido associado a esse estigma foi para enfatizar suas qualidades de trabalho e esforço duro, também remontando a ideia de que ela teria sido a portadora da vitória, da ressurreição e de uma inteligência diferenciada de sua época, assim como simbolicamente a abelha representava para os hebreus, qualidades essas que refletiram diretamente em seu ministério, marcando-a como uma sábia conselheira para resoluções de problemas, tanto para questões da vida pessoal do povo, quanto para estratégias de combate do exército, que a tornaram uma das maiores líderes de batalhas da Bíblia, tendo seus atendimentos realizados curiosamente ao ar livre, debaixo de palmeiras. Por causa disso, ela ganhou a designação de profeta de Deus e se tornou a única mulher a obter o cargo de juíza nas escrituras sagradas, mas não foi nada fácil. O momento histórico pelo qual o país passava era de completa desordem e caos, pois apesar das tribos israelitas já ocuparem territórios dos dois lados do Rio Jordão, seguindo em campanha pela conquista definitiva de Canaã, diversas nações inimigas não só ofereciam resistência, como mantinham assentamentos judaicos sob constante opressão. Alguns até mesmo obtinham poderes de reinos maiores e mais poderosos, que não viam com bons olhos esse fortalecimento de Israel, concomitante com a insubordinação dos próprios israelitas perante as leis de Moisés, que já não guardavam os mandamentos do Senhor e se entregavam à idolatria pagã. Para a ira de Deus, Israel teve que enfrentar a desolação devastadora, liderada pelo rei Jabim e seu general Sísera, velhos adversários, como uma forma de castigo divino. Sísera foi um líder militar cruel responsável por formar uma das maiores tropas opositoras daqueles dias, que continham 900 carros de guerra, com rodas de ferro, que eram aparatos bélicos avançados para a época, e um numeroso exército de guerreiros treinados de quantidade não especificada, mas provavelmente muito superior em número ao exército de Israel. E é aqui que uma mulher, indo contra todo e qualquer tipo de oposição de sua época, é usada por Deus como um instrumento profético que traria novamente esperança à nação. Débora profetizou a vitória de Israel sobre o exército de Sísera, à encosta do rio Quizon, perto do Monte Tabor, que seria palco de uma das maiores e mais emocionantes batalhas do Antigo Testamento, que resultou em milhares de baixas e no extermínio de todo o exército cananeu opositor. O plano dado por Deus a Débora foi simples e aplicado com sucesso por ela, que articulou tudo sozinha. Primeiro destinou a missão de reunir 10.000 soldados das tribos de Naftali e Zebulon a um homem chamado Baraque, que era um líder justo e que lutaria em favor da Terra Santa, pela libertação do povo escolhido, mas sob uma única condição: que Débora fosse com ele à frente do exército, por achar que com sua presença Deus os protegeria. A juíza destemida aceitou seu acordo, porém não antes de profetizar que por causa daquilo, a glória da vitória não seria dele, mas de uma mulher, e ela não estava se referindo a ela mesma, mas daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso.
Um outro ponto fundamental para que seu plano funcionasse era de que o exército de Císera precisaria ser levado a um ponto estratégico para o encurralamento, que seria as margens do rio Quizon, e por ironia do destino, quase como uma intervenção divina, ao ser alertado sobre o iminente confronto, Císera reúne suas tropas juntamente no rio Quizon, talvez como um lugar de preparação dos soldados e não de um campo de batalha, cumprindo assim a profecia que traria a sua destruição, e ficando à mercê das desvantagens do terreno pantanoso, enquanto o exército de Baraque os aguardava a alguns quilômetros do alto do Monte Tabor, até serem ordenados a marcharem em suas direções e pegá-los pela retaguarda. Além de terem sido pegos desprevenidos, os carros de guerra do exército de Císera foram inutilizados rapidamente, ficando presos no chão, cobertos por lama, devido a uma tempestade repentina provocar uma enchente no rio, acuando os cananeus que foram forçados a baterem em retirada. O próprio Císera teve que fugir a pé e buscar refúgio em um acampamento neutro de Éber-o-Quineu. Porém, mais uma vez sem imaginar que estaria indo de encontro ao seu destino final, pelas mãos de uma mulher, assim como Débora havia previsto, e que aparentemente não tinha nada a ver com o conflito, mas tinha escolhido um lado. Jael acolhe Císera em sua tenda e, além de dar-lhe de beber, o oferece um esconderijo seguro para deixá-lo confortável, mas suas verdadeiras intenções eram outras. Assim que o general dormiu coberto por um tapete, ela não teve dúvida. Se levantou, pegou um martelo e cravou-lhe uma estaca na cabeça. Quando Baraque chegou ao acampamento, o inimigo jazia morto, chegando assim ao fim a história de um homem que até então era conhecido por nunca ter perdido uma batalha. A Bíblia está cheia de vilões como Císera, que por rivalidades tolas acabaram dedicando suas vidas à busca pelo poder e vanglória pessoal, até serem esmagados pelo peso de suas próprias derrotas. Mas mulheres como Débora foram escassas na história, e talvez ela tenha sido a única que de certa forma tenha chegado tão longe, mesmo presa em seu tempo e sua época tão limitadas. Apesar da Bíblia não mencionar se ela teria realmente lutado na guerra ao lado de Baraque e seu exército, o imaginário coletivo foi o grande responsável por ter construído essa imagem quase mítica de uma guerreira destemida, imponente e com espada na mão. Porém, mesmo não sendo um fato verídico, o Velho Testamento nunca negou seu papel de heroísmo e liderança sacerdotal frente à verdadeira batalha que acontecia nos corações daqueles que apostataram de sua fé e se entregaram à desesperança, eternizados para sempre em seu famoso cântico, recitado por ela mesma após a vitória que trouxe novamente paz aos escolhidos de Deus e ecoado até hoje nas igrejas cristãs de todo o mundo. Nas cidades de Israel não haviam ninguém, elas estavam vazias, até que eu, Débora, me levantei como uma mãe em Israel. Assim perecem todos os teus inimigos, ó Senhor, mas os que te amam sejam como o sol em seu esplendor, e a terra teve paz durante 40 anos. A força motriz de toda mulher é sua capacidade de superar desafios, mesmo diante das lutas inesperadas da vida. Assim como foi no exemplo de Débora, esta personagem bíblica tão importante para o cristianismo e para o mundo. Dedicamos este 8 de março a toda mulher que persevera com bravura e batalha todos os dias por uma sociedade melhor, justa e igualitária. E que não só neste dia tão simbólico, mas em todos os outros, possamos exaltar a importância das mulheres na história, que nos guiam e inspiram gerações à frente do seu tempo. Um feliz Dia Internacional das Mulheres. E não acabou ainda. Se você gostou desse vídeo e quer continuar acompanhando este canal para mais conteúdos iguais a esse, se inscreva, curta e compartilhe com seus amigos. Dependemos de sua contribuição nessa plataforma para o nosso crescimento. Então faça parte da comunidade você também. Agora eu vou ficando por aqui, mas te espero no próximo. A todos, tchau!